Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Fortunato, seja bem-vindo ao canal Evoluir Lendo. Hoje eu vou estar trazendo para vocês essa resenha, uma resenha desse livro aqui, ó. Se chama O Velho e o Mar, do autor Ernest Hemingway. Não sei se é assim que se pronuncia, mas é assim que eu estou lendo. E é um livro, essa edição que eu tenho aqui já é bem antiga, não sei de qual ano ela é, mas ela tem uma diagramação bem tranquila, apesar das páginas serem daquele branco vibrante. Não incomoda por ser uma leitura rápida. É um livro de aproximadamente 120 páginas, então é bem tranquilo. Esse livro ele já faz 70 anos que foi escrito por esse autor. Ele escreveu quando ele morava em Cuba, por volta do ano de 1950, quando ele morou lá. Ainda Cuba era capitalista ainda na época. E ele é um americano, né? E o livro que trouxe bastante sucesso para ele, ele é um autor de vários romances já, mas o que realmente fez ele se consagrar como um autor do século XX, né? Foi esse livro aqui, O Velho e o Mar. Ele é um livro de capítulo único. Então você vai começar a história e vai terminar em um único capítulo, em uma única linha de leitura. Ele traz poucos personagens. Por exemplo, ele vai ter o velho, né? Se trata do pescador Santiago, e o Manolim. Manolim é um garoto que ajudava esse pescador a sair, né? Para fazer alguns dias de pesca, e até os pais dele proibirem ele de sair com o velho Santiago por falarem que ele estava sem sorte. Na própria história aqui vai mostrar, né, bem no começo dela, ele já estava há mais de 80 dias sem conseguir fisgar nenhum peixe. E por isso os pais do garoto Manolim pedem para ele trabalhar em outra embarcação, né, uma que tenha mais sorte, porque aqui trata-se de uma vila, né, uma cidade ali, onde muitas pessoas vivem exclusivamente da pesca. E esse livro, ele tem um final que me surpreendeu bastante. A gente pode associar ele até um pouco ao Moby Dick, né? Apesar de não ser tão grandioso, mas é um livro que traz bastante reflexão na questão da solidão do homem, como que eu posso falar, o respeito do homem com a natureza, com os animais. O velho Santiago aqui, após esses 80 dias que ele está sem pescar, sem conseguir fisgar nenhum peixe, ele resolve se aventurar mar adentro. Geralmente o pessoal fica mais próximo da costa, né, uns 10 quilômetros ali, mais próximo da costa. Ele não tem medidas exatas, né, mas pelas breves descrições aqui, ele foi bem mais para o meio do mar aberto. E passado um dia e meio, né, que ele estava lá pescando, ele tinha levado algumas outras iscas, né, para estar colocando, para utilizar para pescar esses peixes grandes, porque a intenção do velho Santiago é ele pescar um peixe grande, que era vendido por quilo, né, nas peixarias, e quanto maior o peixe, mais pesado, mais ele lucraria. E ele pega, com esse um dia e meio, né, após já esses 80 dias que ele está sem pescar, ele consegue fisgar um peixe. E ele sente que o peixe é muito forte, ele tem uma grande dificuldade de segurar a linha, né? Não sei se vocês sabem, mas as pescas não eram feitas com varas de pescar, né? E sim com a linha e as mãos nuas mesmo. E acontecem várias coisas. Ele tem uma cãibra na mão, né? Nesse confronto aí com o peixe, e ele só vem a descobrir
de qual peixe se trata ou qual o tamanho do peixe após praticamente 3 dias. Ele estava nessa batalha aí com o peixe que ele passa a chamá-lo de irmão, né? Demonstrando o grande respeito que ele tem pelo animal. E é um livro, como eu disse, sem tantos personagens, onde ele vai estar, por vezes, ali conversando sozinho, né? Ele entra em um monólogo, por vezes ele vai estar conversando com o próprio mar, e algumas ele conversa até com os pássaros, algumas gaivotas que passam por ali, que pousam na embarcação dele. É um barquinho simples, né? Ele é bem humilde, tanto a origem do próprio Santiago, né? Como ele é apresentado para a gente. Eu vou ler aqui uma breve descrição do autor se referindo ao Santiago, né? O pescador. E ele fala assim sobre o Santiago: tudo que nele existia era velho, com exceção dos olhos, que eram da cor do mar, alegres e indomáveis. Assim é descrito Santiago. E, de verdade, eu não conhecia o autor, não conhecia a história em si. Eu ganhei esse livro de uma prima e estava parado aqui na minha pequena biblioteca já há um tempinho para ler. E de verdade eu me surpreendi muito com essa história. O peixe que ele pega, para vocês terem uma ideia, ele é, segundo a própria descrição de Santiago, por volta de 70 centímetros maior do que o próprio barco que ele usa para pescar. E é um barco de 5 metros. Então imagine o tamanho desse peixe, a força que esse animal tinha. E essa luta, essa batalha, essa disputa de forças ali, de resistência, né? Quem acaba vencendo é o Santiago, como demonstra, como está escrito na história. Mas o respeito e a forma com que é colocada, cara, a gente tem, pelo menos eu, né? Eu tive dó até do próprio peixe. E passei a ter um grande respeito por ele também no decorrer da história. O que mais surpreende é o final trágico que esse livro traz. Ele não é uma historinha que chega no final, o pescador tá lá com o grande prêmio dele e ganha rios de dinheiro, coisas desse tipo. Não, cara, é bem mais complicado, é bem mais tenso essa descrição, né, desse livro. O que eu posso falar para vocês? Leiam, é um livro que compensa muito. A leitura é bem fluida, com exceção de uma ou outra palavra que ele usa aqui, que ele traz do próprio espanhol, né, para se referir a alguns animais, algumas coisas que acontecem ali. Mas é uma leitura muito fácil, muito tranquila de se fazer. E por ser um livrinho de 100 páginas, aí, se você pegar para ler de 30 a 40 minutinhos por dia, aí, em 5 dias no máximo, você já conseguiu ler toda essa história. E de verdade eu mudei bastante depois que eu li ele. Você começa a perceber a questão da simplicidade. Então, é um livro realmente interessante. Um fato curioso é que após um ano que o Ernest escreveu esse livro, ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura com essa história aqui. Então é um livro que é uma história, né, que está marcada nos grandes prêmios, né, da literatura. Então, galera, né, eu vou estar deixando na descrição o link para vocês estarem adquirindo esse livro aqui. Tá? Se vocês estão gostando do conteúdo, deixa um joinha, tá? Compartilhe com seus amigos, com os familiares, né, pessoas que gostam da leitura ou que
que vocês gostariam que elas se desafiassem a ler. Beleza? Um forte abraço, até a próxima semana e vamos evoluir lendo. Até mais!